Olá, boa noite a todos. Hoje iremos tratar do princípio da livre investigação e apreciação das provas. Este princípio, chamado também de princípio dispositivo, consiste na regra de que o juiz depende da iniciativa das partes quanto à instauração da causa e as provas, assim como as alegações em que se fundamentará a decisão. A doutrina não destoa do entendimento de que o mais sólido fundamento do princípio dispositivo parece ser a necessidade de salvaguardar a imparcialidade do juiz. A cada um dos sujeitos envolvidos no conflito subjúdice é que deve caber o primeiro e mais relevante juízo de valor sobre a conveniência ou inconveniência de demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Em regra, o juiz deve deixar às partes o ônus de provas e o que alegam. Deu para entender? Em regra, o juiz deve deixar às partes o ônus de prova, o que alegam. No entanto, diante da concepção publicista do processo, não é mais possível manter o juiz como mero espectador da batalha judicial, afirmada a autonomia do direito processual em relação ao direito material e enquadrado como ramo do direito público e verificada a sua preponderante finalidade sociopolítica. A função jurisdicional evidencia-se como um poder-dever do Estado em torno do qual se reúnem os interesses dos particulares e do próprio Estado. Assim, paulatinamente, os poderes com função de instrução foram aumentando, passando de espectador inerte à posição ativa, cabendo-lhe não só impulsionar o andamento das causas, mas também determinar provas, conhecer de ofício de circunstâncias que, até então, dependiam de alegações das partes, dialogar com elas, reprimir-lhes eventuais condutas irregulares. De acordo, gente, vamos lembrar aqui, de acordo com, salvo engano, André Ramos Tavares, no campo penal, sempre predominou o sistema da livre investigação de provas, mesmo quando, no processo civil, se confiava exclusivamente no interesse das partes para o descobrimento da verdade. Tal critério não poderia ser seguido nos casos em que o interesse público limitasse ou excluísse a autonomia privada. Isto porque, enquanto no processo civil, em princípio, o juiz pode satisfazer-se com a verdade formal, no processo penal, gente, grave isso, hein? No processo penal, deve averiguar o descobrimento da verdade real como fundamento da sentença. Ok? Até aí? Vamos falar agora da identidade física do juiz. Identidade física do juiz. Para que o julgamento seja considerado adequado, justo, o processo deve ter um mesmo juiz desde o seu início até o final da decisão, de modo que não seja feito por um juiz que não acompanhou os fatos nem corrigiu as provas. Tal princípio, previsto no artigo 132, salvo engano, do CPC, é atenuado pela possibilidade de transferência, promoção ou aposentadoria do juiz diretor do processo. Então, deu para vocês entenderem até aí? Estão entendendo? Então, vamos lá concluir. Em outros períodos, antes do atual, que nós estamos tendo agora, antes do atual CPC, o princípio era de tal modo absoluto que, mesmo aposentado, transferido ou promovido, o juiz continuava vinculado ao processo. O princípio não vigora para processo penal. Gravem isso, hein? O princípio não vigora para processo penal. Havia uma exceção no artigo 77 do Código Penal, quando o juiz reconhecia a periculosidade real do réu. Contudo, essa figura da medida de segurança real foi revogada pela Lei 7.209 de 84. Ok? Até a próxima aula. Um abraço a todos.